Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, de Amprem, e sempre para mim é um momento de profunda gratidão contar com a tua audiência, contar com a tua presença. Hoje eu vou continuar apontando na direção de ensinamentos que foram transmitidos a mim por Luiz Gasparetto. Sempre lembrando que muito do modo de vida, do pensamento, das ideias e do trabalho de Gasparetto não necessariamente refletem o meu caminho, mas eu não posso negar que tenho absoluta gratidão por vários ensinamentos que me foram transmitidos por Gasparetto. E o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar aqui contigo é a ideia da vaidade. A primeira vez que eu escutei o Gasparetto falando de vaidade, eu logo pensei que a vaidade de querer estar bem, de querer estar energizado, de querer estar apresentável e saudável. E eu pensava, mas puxa, o Gasparetto tinha essa preocupação, esse cuidado, que pode até ser chamado de vaidade. E eu, como sigo uma linha budista, tenho uma profunda admiração pelo Zen budismo, inclusive tem um programa aqui na Rádio Vibe Mundial com a monja Coen. Eu sempre acreditei que um pouco de vaidade, um pouco de materialismo, um pouco de exercício, um pouco de alimento é bem-vindo, é o caminho do meio. Não comer muito nem pouco, não pensar em trabalho nem muito nem pouco, nem em dinheiro. Vaidade, nem muito, nem pouco. Mas eu notei, aí antes até de falar de como Gasparetto vê vaidade, nota como isso é importante, o Zen budismo, o caminho do meio. Isso é uma filosofia de vida que você pode trazer para a tua vida, o caminho do meio. E o Gasparetto falava que a vaidade é querer dar muita importância as outras pessoas, que isso é uma vaidade, de estar sempre preocupado como as pessoas me veem, como as pessoas me analisam, de estar sempre preocupado em ganhar aplausos alheios. Isso realmente me tocou muito, eu tinha um pouco menos de 30 anos, que é importante, primeiro, eu me apoiar. Eu sinto que hoje isso se faz muito necessário na vida, que você se apoie, que você esteja do teu lado, que você pare de se culpar por tudo. E quando você está do teu lado, aí você se aplaude mais, você se nutre mais. Mas é uma grande vaidade querer agradar todo mundo, querer esperar que os outros gostem de nós, querer achar que todo mundo vai nos aplaudir. Gasparetto falava, e eu concordo com ele, que isso é uma criancice. É uma criancice que me limita profundamente, porque nós somos dependentes dos julgamentos alheios. E quando nós estamos o tempo inteiro querendo agradar, nós somos desonestos com aquilo que somos, porque vestimos máscaras para querer agradar as pessoas. Somos almas falsas e por vezes existem pessoas que são tão falsas que nem se lembram mais quem elas são, que nem se lembram mais do caminho de vida que devem ter. Então nota isso, vaidade é quando você só dá importância para os outros. Olhe para as necessidades dos outros, seja gentil, carinhoso, seja delicado, mas também seja gentil, delicado e carinhoso com você. Isso é ser real, isso é ser autêntico, isso é assumir-se como você é. Um outro ensinamento que eu tenho aqui do Gasparetto que foi muito importante, porque esse corpo-mente Otávio Leal é um corpo-mente libriano. E o Libra já tem esse caminho, essa tendência de considerar muito o próximo e não considerar a si mesmo. Então, esse ensinamento também é fundamental, a consideração. Quanto mais você se considera positivamente, mais você atrai aspectos positivos da vida.
Eu tenho falado muito sobre isso, a Monja Coen também, essa coisa de ficar vendo notícias perversas, maldades, pessoas que querem culpar o tempo inteiro alguém, acusar, subtrair, diminuir, isso acaba conosco. Quanto mais você valoriza o que você assiste, o teu ambiente, a PNL fala isso, né, que o cenário é muito importante. Se você coloca flores vivas na tua casa, se você se alimenta, não com alimentos caros, mas alimentos saudáveis, se você se exercita adequadamente, se você se dá presentes, viaja, isso se chama consideração. Mas a maior parte das pessoas não tem prestado atenção ao que sentem, não tem prestado atenção em considerar os anseios da alma. Sabe, a gente precisa se escutar um pouco mais. Nós precisamos escutar que vários pensamentos que vêm a nós não são pensamentos nossos, são pensamentos sociais, pensamentos do mundo, pensamentos da mídia, da educação, da política. Escutar nós mesmos e parar de escutar os outros. Isso me lembra muito quando o Gasparito falava, você que está aqui na Rádio Vibe Mundial comigo hoje, o Gasparito falava muito do. Primeiro, ele dizia um termo, que o nosso ouvido não é um vaso sanitário. Então, tem coisas que nós não precisamos ouvir. Que o nosso ouvido não é uma privada, não é um pinico para as pessoas jogarem um monte de coisas nele. E também o Gasparito falava do tamanco, quem acompanhava, que ele dizia, olha, eu vou pegar o tamanco, por essa coisa de nós estarmos muitas vezes só escutando os outros. É claro que quando nós fazemos muita meditação, não há eu e o outro. Tem pessoas importantes que norteiam a nossa vida. Tem mestres, tem sábios, tem filósofos, tem muitos ensinamentos hoje em redes como YouTube, Facebook, Instagram, mas é importante que eu selecione tudo isso. E é importante então que você se considere, porque nota, ninguém sabe o que é melhor para você mais do que você. Eu vou repetir isso. Ninguém sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo, mais do que você mesma. Eu, quando trabalhava no Unibanco, eu lembro que tinha uma pressão muito grande, tinha dias que eu precisava me ausentar do trabalho, era descontado isso depois. Eu ia lá para o Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, e lá no Parque do Ibirapuera eu sentava e ficava olhando um lago para quietar a minha mente, para quietar o meu coração. Depois eu ia para uma árvore, ficava olhando a árvore, fazia o meu Tai Chi Chuan, o meu Qigong, que eu tenho uma formação online de Qigong, que se as pessoas soubessem o que é Qigong, elas começariam a fazer isso hoje. Qigong é próximo do Tai Chi, é próximo do Yoga, é extraordinário. Mas eu precisava saber qual é a minha verdade. E a cada dia que passa, eu penso nessa ideia de que nós precisamos nos considerar positivamente. Nos considerar positivamente. Um outro ensinamento que Gasparito me transmitiu, mas de uma forma um pouco diferenciada, eu tenho tudo anotado aqui, é a questão do desapego. No Zen Budismo, nós falamos que a vida é uma universidade e a matéria principal é o desapego. Porque se nós não aprendermos a desapegar, a reciclar, a fechar algumas portas para que possamos abrir outras, certamente vamos sofrer. E o Gasparito tratava o desapego como uma irresponsabilidade nossa, uma irresponsabilidade. Ele dizia que nós somos muito apegados, como eu já falei anteriormente, na aprovação dos outros, em agradar os outros, em realizar os desejos dos outros e muitas vezes em grudar nos outros também. Na minha vida eu tive alguns relacionamentos afetivos muito longos. Eu sofri muito em alguns desses relacionamentos, eu abro aqui meu coração para você, e fiz sofrer muito também. Errei muito em alguns relacionamentos, apesar que era aquilo que eu podia fazer naquele momento. Feri e fui
ferido, até o momento onde eu descobri que a minha forma de amar é cada um num canto. Hoje eu me relaciono muito bem, tenho um relacionamento que tem intimidade, amor, respeito, e que a pessoa, que é a minha companheira, que é a Larissa Ananda, quantos de vocês já fizeram formação com ela no Reiki e comigo? Ela é uma companheira de trabalho há mais de 14 anos e uma companheira afetiva há 6, 7 anos. A Larissa, a Nanda, ela foi a primeira mulher, creio eu, que me aceitou plenamente do jeito que eu sou. Plenamente. E entendeu essa minha necessidade de morar só. Eu vivo numa montanha, isolado no Guarujá, olhando o oceano. E e por vezes nós nos apegamos até em querer viver uma vida que não é nossa, e por isso eu sofri muito. Sofri demais por viver uma vida que não era minha, uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Então é muito importante, isso eu vou falar para ti, desapega de um monte de situações que não fazem parte da tua vida, guarda isso. Desapega de uma série de situações que não fazem parte da tua vida. Vou falar aqui bem pertinho do microfone com eco. Desapega de ser o que você não é, desapega de viver uma vida que não é tua, desapega de situações que não são tuas. E esse é um treinamento, o treinamento de desapegar, porque quanto mais nós abrimos as nossas mãos, e no budismo fala-se muito sobre isso, né? Quando você abre as mãos, o universo inteiro cabe nas suas mãos, o universo inteiro cabe nas suas mãos. Então é importante desapegar. E isso me traz um outro ensinamento do Gasparetto, que é a ideia da ação. Por exemplo, quando falamos de desapego, de vaidade, temos um conhecimento, mas se não agimos, nada feito. A mesma coisa se refere às práticas meditativas. Hoje o que tem de pessoas que falam de meditação, mas por vezes eu noto a postura da pessoa, ou o que ela fala, porque eu já não sou tão gurizote assim, e eu já pratico meditação há muito tempo. E eu noto que são pessoas que leram alguma coisa a respeito de meditação, mas que não praticaram ainda o suficiente. Então, tudo que eu ensino aqui na rádio para você requer um movimento de ação, requer que você comece a agir. E quando tudo vai mudando na nossa vida, guarda isso, tudo, absolutamente tudo muda na vida. Tudo que tem um começo necessariamente tem um fim. É muito importante você notar isso. E quando nós agimos indo em direção das mudanças, uau! Não adianta se preocupar com saúde, temos que nos exercitar, se alimentar bem, romper com os vícios. Não adianta se preocupar em viver um grande amor. Eu tenho que buscar esse grande amor. Às vezes viver até outros amores que não são um amor utópico, um amor extraordinário, para ultrapassar alguns e chegar no que eu desejo. Não adianta ler tudo sobre uma realização profissional. Hoje o que tem de pessoas falando de prosperidade, mas por vezes é um discurso muito vago, porque falta ação, falta uma questão de corpo, de movimentação, de poder pessoal, de energia, de fisiologia. Até a própria ciência hoje diz que as grandes mudanças que nós vamos realizar na nossa vida envolvem a fisiologia do corpo, ou seja, levar o peito para cima, achar uma postura, olhos nos olhos. Por isso que as artes marciais, ou eu dirijo um grupo que chama Ânima, que é um grupo de alma, de viver com alma, e nós trabalhamos muitas posturas corporais nesse grupo, não só ficar no mental, nós precisamos agir. Aí eu faço esse questionamento a ti: aonde ou no que você precisa agir hoje na tua vida? Aonde ou no que você precisa colocar uma energia de ação
hoje na tua vida? E o Gasparetto era uma pessoa que agia muito. Ele gostava muito de teatro, ele montou um grupo de teatro. Eu fiz parte até de uma das peças, não cheguei a apresentar, mas participei dos bastidores, dos ensaios com o Baltazar e o Gasparetto juntos, e eu conheci a minha companheira fazendo teatro. E hoje esse grupo de Ânima que eu ministro numa universidade, Ânima que é a alma, tem muitos elementos de teatro, porque o Gasparetto foi lá através de uma ação e criou uma companhia de teatro. Então aqui de novo nós podemos fazer uma reflexão. O que que você precisa se desapegar hoje na tua vida? O que que você precisa abrir mão hoje na tua vida? Que é o que eu falei anteriormente. E o que que você está pensando muito, mas não está agindo? O mestre Osho, um dos mestres mais importantes da minha vida, ele falava muito assim: pense menos e sinta mais. Eu posso traduzir que o Gasparetto, não que ele dissesse isso, mas talvez ele pensasse de forma parecida com o que eu vou compartilhar, que é: saia do mundo das ideias, das preocupações, dos pensamentos de estar sempre no futuro, de muitas análises, e corra o risco da ação, da movimentação. Isso é um dos ensinamentos maiores que eu tive com ele também, ok? Então, eu espero que nessa sequência de programas aqui na Rádio Vibe Mundial você tenha ou esteja apreciando o que eu estou compartilhando, porque querendo ou não, essa rádio está fazendo quase 30 anos e foi o Gasparetto que me trouxe para cá, e de todos os comunicadores da rádio nesses quase 30 anos, o único que nunca saiu da rádio fui eu. Não falo isso por orgulho. Eu tenho a minha sombra, eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu sou gente, como você, mas eu não costumo desistir das coisas que eu faço. Essa é a minha luz. E eu tô aqui então há quase 30 anos. O dia que essa rádio começou, eu comecei junto. E eu aprecio muito estar aqui na Rádio Vibe Mundial e, como o Gasparetto diz, apreciar o que nós temos de positivo faz com que tenhamos muito mais ainda. Apreciar o que nós temos de positivo faz com que tenhamos muito mais.